Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E agora a gente vai fazer o nosso review do terceiro episódio da segunda temporada do WWE Unreal. Eu acabei de terminar de ver o episódio e eu vou colocar as minhas considerações sobre ele. Então, se você quiser saber as minhas opiniões sobre o que apareceu nesse episódio, tiveram algumas coisas que contradisseram o que eles falaram na primeira temporada. Não deixe de assistir esse episódio e esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se você não quiser spoilers do episódio, vai lá, corre na Netflix, assiste o episódio e depois volta aqui para poder ver os meus comentários, beleza? Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreve aí, porque no momento da gravação desse vídeo faltam cerca de 130 pessoas para a gente chegar a 10 mil inscritos e eu conto com vocês para a gente chegar lá, beleza? Então vem com a gente para mais um review do WWE Unreal, ou Surreal, como eles estão chamando no Brasil, episódio 3 da temporada 2. E a primeira coisa que assim, vem à nossa mente, assim, o que chama a atenção nesse episódio é o fato de que a WWE ela colocou muito claramente como é que funciona a escada de crescimento na companhia. Né? Ela colocou a companhia como se fosse uma pirâmide, aonde você vai subindo e vai escalando essa pirâmide até chegar ao topo. É muito claro do que eles comentam que nem todo mundo pode estar no topo da pirâmide. E aí é que chama atenção a forma como eles trataram a Chelsea Green nesse episódio. Sim, a Chelsea Green, que teve um episódio praticamente todo dela na primeira temporada, agora foi novamente abordada na segunda temporada. E isso chama a atenção, porque a Chelsea realmente é uma pessoa muito interessante. Ela, nesse episódio, ela mostra uma casa que ela estava construindo na Flórida para ser a sua casa dos sonhos. E aí ela estava mostrando uma casa bem grande, né, de alvenaria. Estava mostrando ter uma vista para um lago e tudo mais. E ela mostrando que ela ia fazer uma sala onde ia botar os seus troféus e aonde ela ia botar todos os seus campeonatos. Inclusive botou ali um local para colocar o seu campeonato dos Estados Unidos. Na época da gravação do Unreal, ela era campeã dos Estados Unidos. Ela ganhou o campeonato em janeiro de 2025 e ela permaneceu com esse campeonato ao longo do início do ano. Só que o Unreal ele vai mostrar como ela que achava que estava crescendo na companhia ia tomar uma banda, porque o programa mostra exatamente o dia que ela perdeu o título. E é mencionado que foi revelado para ela que ela iria perder o título dos Estados Unidos 2 horas antes da luta. Aí é cruel, né? Você chega no show, você constrói uma imagem de que você tá por cima da carne seca, que eles vão fazer alguma coisa com seu reinado como campeão, e quando você chega lá, você descobre que você vai perder o título. O mais legal na série é que a Chelsea ela fala e parece falar de forma genuína, e ela encara a luta livre como algo que a gente sabe o que é um entretenimento, não é verdadeiro aquilo. Então ela falou, pô, não vou ficar chateada com isso. Porque se eu tô ganhando dinheiro agora, fechei um contrato de 5 anos, por que eu vou ficar chateada porque alguém vai tirar um título fake de mim? Então, se alguém chegar e falar pra mim, ah, tu vai perder o título hoje, eu vou falar, ok. E ela vai falar isso sorrindo. É claro que, assim, às vezes dava assim. Sabe aquela coisa que você olha assim que no fundo, ela perdeu o título, meio que mexeu com ela, sabe? Assim, você consegue ver, assim, na forma como ela se expressa e tudo mais, você vê que ela ficou desapontada, né? E a gente viu isso na primeira temporada. Apesar da luta livre ser fake, todo mundo encara aquilo como uma oportunidade de trabalho. E quanto mais alto você tá na companhia, pô, maiores vão ser os seus contratos, mais dinheiro você vai ganhar, mais oportunidade você vai ter de mídia. Então, você estar no topo, você ser campeão da WWE, significa que você chegou no topo da sua profissão. Quem não quer chegar no topo da sua profissão? Quem não quer escalar a escada corporativa e não chegar e chegar a ser de repente um dia um superintendente, um diretor, um vice-presidente? Pô, até eu que acabei de entrar no meu novo emprego, eu às vezes eu fico pensando, poxa, seria legal se eu pudesse um dia ser um gerente, um chefe, um superintendente. Por que não? Por que não eu? Eu acho que esse é o pensamento de vários lutadores. Eles enfatizam isso durante o show em alguns determinados momentos. Eles falam isso sobre a Chelsea Green, o show também vai falar um pouquinho sobre o Penta, a gente vai falar isso sobre o Penta daqui a pouco. Também mostram a escalada do Bron Breakker, vai ser legal a gente falar sobre isso.
tá? Mas aqui no caso da Chelsea, ela parece que realmente ficou um pouquinho chateada porque resolveram passar o título para Zelina. Mas ainda assim, ela entende que ela cumpriu o papel dela ao passar o título para Zelina porque o público reagiu bem a Zelina. Assim, o público reagiu bem a Zelina quando ela ganhou o título, porque eu me lembro até hoje, eu fiz essa live. Quando a Zelina entrou pra luta contra a Chelsea Green para ganhar o título, a reação da Zelina foi, ó, zero. E depois, como campeã, quando ela entrava no ringue, a resposta do público, a reação do público a Zelina era, ó, zero. A reação da Zelina só foi melhorar quando ela tornou Rio e se aliou ao Aleister Black, mas pro final do ano. Ali a reação do público mudou. Só que ali ela já tinha deixado praticamente de ser uma lutadora e estava ajudando o Aleister Black a ficar por cima. Tá? Então é importante que a gente diga isso. Realmente a Chelsea pareceu um pouquinho chateada, mas essas coisas na luta livre acontecem. Você é campeão, você carrega o título, você chega no local para ver como é que vai ser o show, o que tu vai fazer, e tu descobre que tu vai dropar o título. Paciência, coisa do criativo que toma essa decisão. Um detalhe que é importante falar é que no criativo para a luta de retorno, o Road Dogg, né, o Jesse James, sugeriu, o nome dele é Brian James, né, mas eu chamo de Road Dogg porque é o nome dele de lutador. Ele sugeriu trocar o título de volta para Chelsea Green. Tá? E aí o Triple H chegou e falou o seguinte, ele pegou o card assim, né? Tô pegando aqui meus papeizinhos, eu tenho que ter todas as anotações do show aqui no papel ainda, tá? Com caneta Bic ainda por cima aqui, ó. Caneta Bic 4 cores, só pra vocês continuarem me chamando de tiozão, tá? O Triple H chegou e disse o seguinte, tá, beleza, a gente volta com o título pra Chelsea Green, ela vai enfrentar quem? E eles listam o nome de várias lutadoras e o nome da Julia não havia surgido. Por quê? Porque eu acho que a Julia ainda estava se engalfiando no Raw, tá? Ela ainda estava se engalfiando no Raw. Porque a Julia, ela vai pro SmackDown e ela ganha o título dos Estados Unidos da Zelina Vega no Night of Champions, que já é em junho. Tá? Então, esse momento aqui que deve ter sido gravado ali em abril, logo depois da WrestleMania e tal. Abril, maio. Então, eles ainda não estavam muito certos do que eles iam fazer com a Julia, tá? Isso é importante a gente falar. Mas o Triple H listou os nomes, tá? Contra quem que ela vai lutar? Contra a Bifab, contra a Michin. Ela já enfrentou essa galera toda. E aí ela vai enfrentar quem? Ela vai enfrentar lutadoras contra quem ela deveria perder: Alexa Bliss, Tiffany Stratton, Charlotte Flair. Então percebam que a WWE ela deixa muito claro aqui nesse episódio que realmente eles não veem a Chelsea Green como uma main eventer, tá? E isso contrapõe um pouco com o que estava na primeira temporada, onde a impressão que eles davam é que eles viam a Chelsea Green com um potencial de main event. E o que a gente tá vendo agora é que a WWE realmente não acredita na Chelsea. E isso é decepcionante. Tá? Por mais que a Chelsea ela não tenha o talento no ringue de uma Charlotte Flair, cara, vamos pensar aqui de outras lutadoras, de uma Rhea Ripley, de uma Io Sky. Ela é uma lutadora talentosa. E eles, inclusive, mostram a luta dela contra o Penta. A infame luta dela contra o Penta lá na Lucha Underground é mostrada. Tá? E aí ela fala de como o Penta tirou ela da zona de conforto, que ela fez a melhor luta dela da vida, e aí falam se ela não faria uma luta de retorno, uma revanche contra o Penta, ela fala que não, é melhor não mexer em perfeição e tudo mais. Então ali fica claro uma coisa, cara, a Chelsea Green, ela tem potencial de ser uma boa lutadora no ringue, sim, e esse potencial não é explorado. Talvez por uma comodidade, talvez porque ela seja uma lutadora que, como uma persona, é uma comediante muito boa, e isso acaba prendendo um pouco ela, da mesma forma como prende o Arthur. E da forma como a gente tem visto a Chelsea Green agora no final do ano e no início do ano, que a Chelsea Green perdeu recentemente uma luta em 3 minutos para Jordynne Grace, a gente vê como que acaba sendo cruel a forma como a WWE encara a Chelsea Green. Né? Sendo que uma coisa que chama atenção é que a Chelsea Green ela acertou a Jade Cargill, tá? Então pode ser que a Chelsea Green entre nesse caminho da Jade, mas vai entrar para perder. Né? Então, assim, vamos ver o que a WWE vai aprontar com a Chelsea. Né? Eles tinham aquele plano dela ganhar o Royal Rumble sem ter ninguém, né? Entrando no número 30, já estando todo mundo eliminado. De repente, eles fazem uma coisa maluca assim. Cara, a gente vive num mundo que Nick Cross é uma ex-campeã mundial. Pô, não é possível que eles não arranjem um espaço pra Chelsea Green. Tem umas coisas assim que revoltam, sabe? Tem umas coisas que chateiam mesmo. A gente vive num mundo que Jillian Hall é uma ex-campeã mundial e a Chelsea Green não é, tá? Então, assim, é uma pena, mas realmente ficou claro e patente nesse episódio que a Chelsea Green ela não é vista pela WWE como uma lutadora de main event. Ela é vista como uma mid-carder. E para ela quebrar esse teto aí, para ela vir a ser uma futura campeã mundial, vai levar um tempo.
pode ser que isso seja Kayfabe 2.0 também. Pode ser que eles estejam falando isso na frente das câmeras, mas por trás das câmeras eles estão falando o seguinte: nós vamos criar essa imagem que a Chelsea Green é uma mid-carder, nós vamos colocar ela como uma lutadora que está lutando como um sistema, e aí um dia a gente vai colocar o campeonato mundial nela. Vamos ficar ligados para ver se a WWE não tá trolando a gente com esse show, não, tá? Um outro detalhe, eles mostram com muita ênfase a luta em que a Zelina Vega quebra o nariz da Chelsea Green, tá? E aqui a gente precisa comentar algumas coisas. Primeiro, o nariz da Chelsea Green é frágil, tá? Ela mesma conta, né, no episódio, isso já tinha aparecido num trailer, que ela já tinha quebrado o nariz 5 vezes na luta livre. Tá? E aí ela fala no episódio que dessa vez o nariz esfarelou. Então, assim, é um nariz fragilizado. A gente viu isso na primeira temporada, quando ela pede pra ninguém acertar o nariz dela no Royal Rumble, tá? Outra coisa, lembram que essa luta de retorno foi muito ruim? E a gente tava botando a culpa o tempo todo na Zelina, e aí, por causa do bot e tudo mais, a própria Chelsea Green fala que ela não estava bem, ela estava com 10% da energia nela daquela luta, ela estava há 8 dias doente. Tá? Então, quando uma lutadora ou um lutador estão doentes e ela falou que ela estava com tosse, estava com resfriado, com febre e tudo mais, cara, a pessoa não tem fôlego, a pessoa não luta direito. Então, a gente pode tirar um pouco da carga emocional daquela luta de ter sido tão ruim e começar a apontar, pô, a lutadora não estava lutando 100%. Então, a gente precisa se ligar nisso. Às vezes a gente se esquece que lutadores têm diarreia, lutadores têm febre, lutadores ficam doentes, e aí eles têm que lutar. Então, pode acontecer de naquele dia eles não estarem bem e acabar a luta não sendo boa, tá? Se um dia o lutador não faz uma luta boa e no outro ele faz, e na outra ele faz, e na outra ele faz, a gente entende, pô, naquele dia ele não estava bem. Acontece. Agora, se o lutador tem várias lutas ruins, e aí era o caso da Zelina, que tinha várias lutas com vários bots, aí a gente pensa, pô, tem algum problema aqui. Um outro detalhe desse show é que eles mostram o que talvez tenha sido o melhor ângulo até hoje do 619 que a Zelina errou. E ali fica muito patente que a Zelina Vega, ela errou completamente. Quando ela vai dar o 619, a perna de baixo dela engancha, prende na corda. É isso que faz com que ela não consiga fazer o giro. Tá? Ela perde completamente o momento. E aí, ela vendo que prendeu a perna, ela endireita a perna. E aí ela resolve simplesmente dar um chute na cara da Chelsea Green. A Chelsea Green fala, realmente tomei um chute na cara. Mas ela não culpa a Zelina. Tá? Isso que eu achei legal da Chelsea. Assim, ela entendeu, e a própria Zelina, a Zelina pede desculpas, tá? A gente vê nos bastidores a Zelina Vega ficando muito chateada com a história. Quando a Chelsea Green fala que o nariz dela estava quebrado, a Zelina Vega não tinha percebido. Tá? E aí a Zelina pede desculpas, a Chelsea Green fala, não, tá beleza, tá tranquilo. Então é legal a gente ver isso, tá? Depois a gente vê a Chelsea Green nos bastidores rindo, zoando do nariz dela quebrado, tá? Então, assim, a gente consegue ver como é que a Chelsea Green é uma pessoa positiva, tá? E, assim, a gente espera que a WWE de repente esteja trolando a gente pra tornar a Chelsea uma personagem recorrente, porque estão pensando em fazer alguma coisa com ela lá na frente, tá? É uma esperança, um fio de esperança que eu tenho, porque até agora ela foi a única personagem que teve a sua história repetida nas 2 temporadas. Tá? Ela foi a única personagem que foi enfatizada em um episódio da primeira temporada e agora num episódio da segunda. E tem um arco narrativo. O arco narrativo ela na primeira temporada, ela surgindo, ela não aparecendo nem no show que tá acontecendo na cidade dela. Aí ela termina ganhando o campeonato dos Estados Unidos. Agora na segunda temporada, ela mantendo o campeonato, construindo a sua casa, ganhando um dinheiro, com um novo contrato. E aí ela tem esse revés de ter perdido o título. É claro que a gente sabe que agora no final do ano ela ganha o título de novo e depois perde o título de novo. Né? O campeonato dos Estados Unidos agora voltou para a Julia. Ela perdeu para a Julia, ganhou da Julia e perdeu para a Julia de novo. Se tiver uma terceira temporada do Unreal, que eu imagino que vai ter, vão falar sobre isso. E pode ser que a gente veja que, na verdade, eles estão preparando a Chelsea Green para coisas maiores. Vamos aguardar isso em 2026. E a Chelsea é uma das minhas personas favoritas, tá? Na WWE hoje em dia. Com relação ao Penta, foi muito interessante ver. E eles utilizaram o Penta e a Chelsea no mesmo episódio por causa da luta deles no Lucha Underground. Eu acho que esse fio pegou legal. Tá? Essa comunicação do Penta com a Chelsea, tá? Eu acho que ficou legal. Eles enfatizaram muito o fato de que o Penta tá engajado com o público. Tá? Inclusive aparece uma reunião do criativo em que o Paul Heyman fala muito do Penta, fala que
A gente tem algo com o Penta aqui. Eles falam do Money in the Bank como sempre que o Penta se levantava para reagir, o público ia ao delírio. Então, são alguns detalhes que são interessantes. Vale lembrar que o Money in the Bank aconteceu em Los Angeles, então o público hispano era muito grande. Explica a reação que o público teve ao Penta, uma reação maior do que normalmente, talvez em outra parte dos Estados Unidos. Mas o fato é que a WWE enfatizou muito o fato de que o Penta ele tá crescendo com o público, tá engajando com o público, e eles estão pensando em fazer alguma coisa com ele. Só que até agora a gente não viu nada, né? Ele chegou a ser envolvido na storyline da Division, mas depois ele foi jogado, né? E hoje ele tá aí. Ele até voltou agora, né? Porque agora, na última segunda-feira, o Penta, o Rey Mysterio e o Dragon Lee se envolveram com 3 membros da Division. Então, o Penta tá ali sempre ciscando ali com a Division e tudo mais. Só que eles ainda não deram um título pro cara. Não deram nada pra ele. Então, é uma coisa que a gente precisa perceber aí, precisa pensar. Mas eu acho que o que foi mais legal, da história do Penta foi mostrarem ele na terra dele. E, em especial, mostrarem que ele tem uma escola de luta livre na terra dele. E o mais interessante foi que era uma escola para crianças. Tá? Então, no México, as crianças começam a aprender luta livre desde cedo. Por isso que os luteadores começam muito cedo nas companhias. O Rey Mysterio, eu acho que 16 anos, 15, 16 anos, quando começou na AAA, alguma coisa assim. E isso é cultural lá do México, dos luteadores começarem muito cedo, tá? É muito interessante isso, porque, por exemplo, se a gente pensa que no Brasil, o sonho de todo menino é ser jogador de futebol. Essa é que é a verdade. No México você tem outra saída, além do futebol, você tem a luta livre. Então você tem escolas onde as crianças começam a aprender luta livre desde cedo. E é muito legal isso, porque a gente não tem isso aqui no Brasil. Como a gente não tem a cultura da luta livre, a gente não tem escolas para crianças e adolescentes de luta livre. A gente tem escolas para adultos, né? Para jovens, para adultos. Até teve agora uma situação na BWF, que eles fizeram lá um reality show, um mini reality show de uma competição lá entre os alunos da BWF para eventualmente se tornarem profissionais. E tinha uma menina de 14 anos lá, mas ela é filha de um outro lutador, entendeu? Então, assim, é pouquíssimos os casos de crianças, adolescentes que resolvem se tornar lutadores e lutadoras de luta livre. E eu acho que para a cultura da luta livre crescer aqui no Brasil, a gente precisa de mais escolas. A gente precisa de mais escolas de luta livre aqui no Brasil. E eu acho que precisa de gente interessada, né? Se você tiver escola e você tiver aluno, eu acho até que pode vir a acontecer. Mas lá no México são 100 anos de tradição, né? Então a gente teria que criar essa tradição aqui no Brasil. E aqui a verdade é que nas artes marciais as crianças preferem fazer um jiu-jitsu ou um karatê, né? Preferem artes marciais mesmo, esportivas, do que propriamente a luta livre. Então é algo com que a gente vai ter que lutar aqui no Brasil com o tempo, tá? Mas foi muito legal ver o Penta se envolvendo nessa escola, tá? Vale a pena. Se você não viu o episódio, veja o episódio, porque é muito legal essa parte do episódio. Agora, o grosso desse episódio 3, é falar da Division, do surgimento da Division e tudo mais, a evolução dela indo até o Night of Champions. O episódio para no Night of Champions. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa mencionar que são muito interessantes. Primeiro, uma coisa que eu reparei recentemente e que eles mostraram de novo agora no vídeo da WrestleMania, da traição do Paul Heyman, é que quando ele dá o golpe baixo no CM Punk, ele só dá o golpe baixo. Agora, quando ele dá o golpe baixo no Roman Reigns, ele dá o golpe baixo e gira o braço. E eu fiquei olhando assim, mas por que você tá girando o braço, Paul Heyman? Só tá falando como se fosse enfiar uma faca e girar a faca na pessoa? São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você dá uma facada no sujeito e virar a faca na pessoa. Outra coisa é você dar um e virar o punho. Ai, meu Deus, a primeira vez que eu percebi isso foi quando eu tava vendo um replay aí da WrestleMania qualquer, um apanhado de coisa, e aí eu reparei na mão do Paul Heyman e falei, caraca, como é que eu nunca tinha visto isso, cara? O Paul Heyman gira e dá um low blow no Roman Reigns, cara, é muito boa, muito bizarro, né? O Paul Heyman com os detalhezinhos dele. Mas eles mostram a criação da Division e tal, e eles falam que a ideia da criação da Division era elevar o Seth Rollins em um primeiro momento, mas depois elevar novos talentos. Então, novamente, aquela história de você elevar novos talentos para subir na escada e tudo mais.
E uma coisa que foi muito legal desse episódio é que eles mostram o Triple H falando pro Bron Breakker o que ele ia fazer. Eles mostram o momento em que o Triple H revela pro Bron Breakker quando ele ia subir pro main event. E isso aconteceu na volta deles na WrestleMania da luta pelo Campeonato Intercontinental. O Triple H ele tá ali conversando com o Bron Breakker, e aí ele vira pro Bron Breakker, o Bron Breakker tinha perdido o título pro Dominic Mysterio, né? E aí ele fala pro Bron Breakker assim, no pé do ouvido, né? Você sabe o que você vai fazer amanhã? E aí o Bron fala, não. E aí ele fala bem no pé do ouvido, né? Ele fala assim, ó, amanhã o Roman Reigns vai vir pro ringue, vai dar um spear no CM Punk, depois ele vai dar um spear no Paul Heyman, no momento que ele tiver a caminho de dar o spear no Paul Heyman, você vai aparecer e vai dar um spear nele. E nesta hora, o Bron Breakker, ele literalmente, ele bota as mãos nos olhos e ele fica completamente chocado. Porque claramente, quando isso é mencionado pra ele, fica claro pra ele que ele seria um main eventer agora. Ele subiu um outro degrau da escada. E a emoção do Bron Breakker quando isso acontece é muito legal de ver. No dia seguinte, eles mostram a traição, eles mostram o spear do Bron Breakker, né, no Roman Reigns. E aí, quando eles voltam pra falar com o Triple H, vem o Bron Breakker e vem o Seth Rollins pra perguntar se foi tudo bem, se foi tudo legal e tal, o Bron Breakker tá chorando. O Bron Breakker tá chorando. Ele tá claramente se segurando, ele tá soprando, ele tá emocionado. E, cara, aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo. Porque é aquilo, né? Eu sou um dos maiores críticos do Bron Breakker, tá? Assim, eu vejo o Bron Breakker com uma forma assim. Eu vejo ele como uma lupa, porque eu fico olhando os detalhes. Porque, assim, no ringue o cara é muito bom. A gente sabe disso. A gente sabe que no ringue o Bron Breakker é muito bom. E a gente fica se perguntando, tá, cara, mas tá faltando alguma coisa na persona, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Mas ver o Bron Breakker emocionado desse jeito nos faz lembrar que ali por trás da persona tem uma pessoa, né? E uma pessoa que tá querendo crescer, uma pessoa que tá querendo aparecer e que muitas vezes é limitada pelo criativo. O criativo não tá bom, o criativo não dá uma promo pra ele legal, não dá uma história pra ele legal. Então assim, eu olhei pro Bron Breakker e falei, tá, eu vou dar uma aliviada nele. Entendeu? E o que eu posso dizer, a verdade seja dita, é que nesse ano, principalmente nesse final de ano, depois que ele traiu o Seth Rollins, né, por causa da contusão do Seth, né, e tomou a frente da Division, todas as vezes que ele teve a oportunidade de pegar o microfone e falar, cara, ele mandou bem. Quando ele bateu de frente com o CM Punk recentemente, antes da luta do dia 5 de janeiro, ele mandou bem. Então é preciso que a gente diga que o Bron Breakker, se ele tiver a canalização certa, tiver a persona certa, o criativo certo, esse cara pode crescer muito. Então, ver o cara assim, e é isso que me chama mais atenção, ver o cara emocionado porque ele chegou no main event, mostra que ele se importa. Ele se importa com aquilo, ele se importa com a luta livre. Ele não tá ali só de passagem, ele não é só um profissional, é um cara que ama a luta livre. E se o cara ama a luta livre, ele já ganha o meu crédito. Porque a gente sabe que tem muita gente ali que tá ali só pra aparecer, tá? Tem gente que tá. A gente sabe que tá ali só pra sugar dinheiro. O Goldberg era um que, assim, claramente ele tava na luta livre só pra fazer dinheiro. Só pra isso. E tem outros que estão ali porque amam a coisa, porque querem crescer, porque querem fazer o seu nome, porque querem agradar os fãs, eles querem ser lembrados no meio como lendas. Então esses caras eu respeito e eu respeito muito. A gente vê isso na Chelsea Green, a gente vê isso no Penta, a gente vê isso no Seth Rollins, a gente vê isso no Bron Breakker, a gente vê isso no Bronson Reed. Todos os personagens que foram mostrados nesse episódio, a gente consegue perceber isso. Esse amor pela indústria, esse amor pelo desejo de fazer um nome na indústria, de crescer, né? Então, eu acho legal, eu acho positivo essa situação e eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz de ver o Bron Breakker emocionado pela oportunidade que ele teve. Tá? E eu acho que é isso que faz esse programa tão especial. Tem gente que critica o Unreal, mas eu acho que esses detalhezinhos, essas coisas que a gente vê, tornam um programa muito especial pra gente. Teve um outro detalhe que foi mostrado no show, que aí foi bem interessante, que a gente fala da construção das lutas. Às vezes os detalhezinhos da luta são construídos para trazer o máximo de reação da gente. E aí eles mencionaram o final da luta do Money in the Bank masculina, tá? Por quê? O plano era que o Seth Rollins e o LA Knight subissem até o topo da escada, eles tivessem um momento
uma encarada lá no topo com a maleta no meio. O LA Knight iria derrubar o Seth Rollins ia cair. O LA Knight ia pegar a maleta. O Seth Rollins ia voltar, ia levantar, ia puxar o LA Knight, ia dar o stomp, e aí o Seth iria subir e pegar a maleta. Este era o final. Toda luta, por conta das histórias, às vezes ela tem. O foco da luta é o final. Como é que o final vai acontecer da luta? Ah, vai ganhar roubado? Ah, vai acontecer com uma interferência? Eles têm uma ênfase, isso tá sendo muito claro nessa temporada do Unreal. Eles têm uma ênfase muito grande, um foco muito grande nos finais das lutas, tá? O meio é com a gente, mas o final da luta entra o Booker, entra o Triple H. Por quê? Porque ele está pensando no longo prazo. Então a ideia era dar um momento pro LA Knight ser celebrado pelo público. O que acontece? Dá tudo errado. E durante o show é mencionado como que a Money in the Bank é a luta mais difícil de ser construída, porque são 6 pessoas, tem um monte de escada, são muitos spotzinhos que tem que ser realizados. É uma luta extremamente coreografada, a gente precisa ser honesto com relação a isso, tá? E aí o que aconteceu? O Seth Rollins começou a subir a escada, o LA Knight demorou para ir. Na hora que ele entrou no ringue, em vez de ele ir pelo outro lado da escada para poder encarar o Seth Rollins, ele puxou o Seth Rollins da escada. Quando ele puxa o Seth Rollins da escada, ele tenta aplicar o BFT, o Seth Rollins escapa, dá um golpe no LA Knight e depois aplica o Stomp, e aí depois o Seth Rollins sobe de novo a escada e pega o título. Isso deixa o Chris Park, que era o Abyss da TNA, e era o agente da luta, absurdamente irritado. Mas irritado com ele mesmo, ele não ficou irritado com o LA Knight e com o Seth Rollins. Mas ficou muito claro que naquele final ali o LA Knight errou cabulosamente. Era para ele ter vindo pelo outro lado da escada e ter encarado o Seth Rollins, ter ficado um tempo na escada, no topo da escada, e aí o Seth puxaria o LA Knight e teria dado o stomp. Então o final seria completamente diferente e teria sido construído para dar ao público a ideia de que o LA Knight finalmente iria ganhar o Money in the Bank. O Chris Park fica muito irritado, né? E depois ele pede desculpas pro Triple H, e o Triple H fala, cara, olha só, você não tem como ir lá no meio do ringue e fazer os atletas cumprirem o roteiro, cara. É com eles. No momento que eles vão para lá pro ringue, é com eles. Tá? Então não se fica se mordendo por causa disso, que a culpa não foi sua. Depois, o LA Knight aparece, ele senta atrás do Triple H e ele claramente arrasado, assim, deu uma pena, assim, cortou o coração de ver o LA Knight arrasado, sentado do lado do Triple H, enquanto o Triple H fala, cara, perdeu uma grande oportunidade, a gente preparou o final para você ganhar um hit, você não ia ganhar a luta, mas você ia ganhar o hit da luta, você ia ter a adulação, aquele frenesi do público que tu ia ganhar para depois a sua vitória ser arrancada. E não aconteceu. Tá? Então, assim, o LA Knight ele fica muito, muito arrasado. É de quebrar o coração mesmo. Ele tá sentado no chão, ele tá assim. Cara, assim, é de cortar o coração. Tá? Vejam, assim. Dá pena, sabe? Porque é aquela coisa, o cara sabe que ele falhou. Uma coisa que foi pensada pra ele e ele sabe que ele falhou na execução. E ele acabou perdendo algo que seria pra ele. Né? Não é algo que, pô, tu estragou o final do outro. Não foi isso, né? Ele estragou o próprio final, ele estragou aquilo que iria alavancar a carreira dele, pelo menos um pouco, né? Então, assim, no final das contas, ele fica realmente arrasado e a gente fica com pena disso. Eu não sei se depois disso a WWE meio que perdeu a fé no LA Knight, tá? É importante a gente lembrar que depois do Money in the Bank, o LA Knight também não fez muitas coisas, não. Ele teve a luta contra o Seth Rollins no Saturday Night Main Event, que é a luta em que tem o problema no joelho do Seth Rollins e o LA Knight vence o Seth. Mas depois disso ele nunca mais chegou a realmente ter uma chance pelo título. Tanto é que a final do torneio para escolher o campeão que iria suceder o Seth Rollins, depois que ele teve que dropar o título, foi entre o CM Punk e o Jey Uso. O LA Knight não chegou lá. Então é importante que a gente note isso.
Depois o LA Knight também quase chegou a enfrentar o Cena na última luta dele, mas ele perdeu pro Gunther. Então o LA Knight ele agora voltou a ficar só batendo na trave. A gente se pergunta se a WWE perdeu a fé de vez nele e tá apenas empurrando ele, assim, só para aproveitar um pouquinho do Star Power dele, mas sem querer alavancar ele de vez, tá? É uma pena, porque o LA Knight é um cara que organicamente cresceu muito na WWE, e tem muitos fãs. Eu sou fã do LA Knight, apesar de que o estilo de luta dele me incomoda um pouco. Eu acho meio formulaico, tá? Eu acho meio repetitivo. Eu acho que ele tem poucos movimentos, eu acho que não tem muita variabilidade, mas ele com um lutador ali que case bem a luta, ele manda muito bem. Então eu acho que é uma pena a gente ter visto isso, mas vamos torcer aí para que 2026 o LA Knight finalmente consiga alguma coisa na WWE. Beleza? Bom, esses foram os meus apontamentos sobre o show. Acho que eu não falei muito mais coisa, né? Eu falei do nariz da Chelsea Green, que ela já quebrou 5 vezes, então o chute na cara que ela tomou na Zelina acabou que se o nariz dela fosse inteiro, talvez não tivesse quebrado, tá? Eles também falaram sobre o Night of Champions, a tentativa de cash-in do Seth Rollins, que acabou atrapalhando o CM Punk e garantindo a vitória do Cena. Isso é um detalhe importante, tá? E isso vai levar pro, acho que é o último episódio que vai falar do cash-in do SummerSlam, tá? Então, fiquem ligados que a gente vai ver isso ainda, beleza? Então, tudo isso é o que a gente teve para falar do episódio 3 do Unreal, da temporada 2, e eu quero saber os seus comentários. Coloca aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, porque eu tenho certeza que a opinião de vocês vai ser bem um pouco diferente da minha, tá bom? E não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede aqui pro nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Já que a gente está colocando todos os episódios rapidamente aqui no canal, maratone eles, assiste do começo ao fim para que você veja a minha opinião. Vou deixar outras opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.